façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então estávamos falando aqui, Estávamos na academia da polícia. Academia da polícia. E aí, depois disso, essas pessoas foram levadas para os presídios. E lá a coisa também não foi fácil. Primeiro pela superlotação das casas penais, celas para 8 pessoas tinha 22. A carência de itens de higiene pessoal, porque o sistema penitenciário do DF não estava preparado para receber aquela quantidade de pessoas. Então, eu fiz audiência de custódia com uma pessoa, 5 dias depois da prisão, ele estava com a mesma camisa. Meu pai ficou 7 dias com a mesma roupa, sem materiais de higiene. Quantos anos tem seu pai, toalha, doutor? 60. Mulheres e na colmeia foi pior, né? Sim, porque na colmeia eram 141 mulheres para 2 chuveiros. E uma pia para lavar roupa, escovar os dentes e tomar água. 3 vasos, um entupido. 141 mulheres. Então elas relatam que elas ficavam ali praticamente na fila para ir no banheiro dia e noite. Sem absorvente, as mulheres... Feminismo, hein? Nada, e nenhuma deputada. Não teve uma feminista, não? Nada. Jandira Fegali não apareceu lá, não? 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 Só acho que Manuela Dávila? Não. Não apareceu? Não apareceu. Tabata Amaral, que fez aquele projeto do absorvente. Não, mas essas aí não precisavam. Não. Essas senhoras lá não precisavam. E foi cogitado pela Vara de Execuções Penais levar as mulheres para o presídio masculino, por conta da superlotação. E foram liberadas mulheres que estavam presas para que as patriotas ficassem presas. Criminosas mesmo, condenadas muitas vezes, aí foram liberadas para que pudesse abrir espaço. Mas muito mais grave, né? Hoje o grande crime no Brasil é o patriotismo. Isso. Não tem... A humilhação que essas pessoas passaram é algo assim inacreditável. Inacreditável. Acabou com muitas vidas. As pessoas não conseguem mais dar a volta, não conseguem emprego. Estresse pós-traumático. Exato. Né? Meu pai mesmo tá bem complicado. E aí a gente vem para a pior situação de todas nas casas penais, a alimentação. Pessoas que perderam até 30 quilos. Comida azeda, comida estragada, com corpos estranhos dentro. Isso não somos nós que estamos dizendo, nós temos relatórios da Defensoria Pública da União, do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, tudo isso documentado, que atesta que há um mês fecharam um açougue lá em Ceilândia que fornecia a carne para os presídios, e os caras estavam manipulando carne lá, botando plástico no meio e tudo enquanto para levar lá para os presos. Então, assim, eu sempre costumo fazer esse disclaimer no sentido de que não são essas pessoas, não são os presos de 8 de janeiro. Eu trabalho com crime há mais de 10 anos, eu já defendi pessoas acusadas de crimes terríveis, mas a gente nunca viu algo nesse sentido, porque mesmo os criminosos mais perigosos... Essa era uma pergunta que eu ia fazer, principalmente advogado, mas também policial. Essa não é a realidade do sistema prisional brasileiro? O sistema prisional brasileiro, ele é calamitoso. Porque eu tenho uma posição diferente da maioria das pessoas da direita, né? Tem um discurso, inclusive, muito famoso do Bolsonaro, que é só não roubar, só não estuprar, só não matar, que não vai pra lá, pô. Você tem esse discurso famoso do Bolsonaro, e eu acho um horror. Eu acho um horror. Eu acho por isso que a gente tem que ser preso... ainda é ser humano. Preso é ser humano. Eu não quero um Estado que possa jogar alguém num calabouço. Mas isso é porque a gente tem um pouco de princípio de lei natural, que é algo que vem antes do direito humano, que é um direito dado por Deus. Exato. Então a gente sabe o direito humano só existe porque foi dado por Deus. Exatamente. Então, se a pessoa não tem esse princípio de que é um ser humano que foi feito à imagem e semelhança, mesmo que tenha estuprado Deus, uma criança, ainda assim você não quer que o Estado tenha ou mata segundo o devido processo legal, bota na câmara de gás e o escambau, ou mantém a pessoa presa com o mínimo de dignidade. Então a minha pergunta, por isso que eu faço essa pergunta, houve um tratamento pior aos presos do 8 de janeiro do que ao que seria tradicionalmente dado a um preso dentro do sistema prisional brasileiro? Sim. E por que eu te digo isso? Foi intencional? Talvez. Mas logisticamente seria impossível dar um tratamento sequer igual às pessoas que já estavam presas, pela quantidade.
Nenhum sistema penitenciário estaria apto a receber 1.500 pessoas de uma hora para outra. Então, além da dificuldade que é normal, porque casas penais são, via de regra, terríveis, são locais terríveis, a situação das pessoas presas é terrível, mas aquela situação em específico ficou ainda pior, porque por conta da superlotação, não tinha como logisticamente a Secretaria de Administração Penitenciária fazer alguma coisa ali para deixar aquelas pessoas minimamente confortáveis. E aí, com o passar do tempo, a coisa foi melhorando, as pessoas foram saindo e tal, mas aí é que fica a dúvida, né? Que eu não posso ser leviano de afirmar que isso foi feito de propósito, mas que eles ficaram em alguns momentos em situação pior do que os demais presos, com certeza. Nas primeiras semanas ali, né? Principalmente. Superlotação. Não tinha outra possibilidade. A pergunta é se houve, além da superlotação, além da questão logística, se houve uma intenção deliberada como parte do processo de tortura psicológica. Eu vou contar para vocês. Um dos presos, em operações subsequentes lá com o Bolsonaro, eu conversei com ele, acabou preso lá no Rio de Janeiro, em Bangu. E ele fala que botavam ele para tomar uma surra antes do dia do depoimento aí o Ministério Público, a Polícia Federal chamava ele para conversar e falava: pô, não precisava estar passando por isso, cara. Pô, que coisa horrorosa que tá acontecendo, que absurdo. Essa é a tortura clássica, né? E eu ouvi histórias do tipo na Lava Jato também no Rio de Janeiro, que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro fazia muito isso. Não sei como é que era em Curitiba, eu conheci mais gente. Eu sou do Rio, né? No Rio, muita gente se ferrou com Lava Jato. Então, e eu conheço pessoas culpadas, vagabundo, que tinha mesmo que sofreu o devido processo legal e não sofreu o devido processo legal, mas conheço pessoas também que eram inocentes e foram pegas e foram torturadas em busca de delação, em busca de confissão, etc. Essa é a minha pergunta. Se, na opinião de vocês, se vocês têm algo para embasar isso, houve uma conduta deliberada, dolosa, por parte de várias pessoas, com o objetivo de forçar confissões, forçar delações e coisas do tipo. Para mim, o que eu acompanhei, eu acredito que não. Por dois motivos. Primeiro, porque os policiais penais teriam que aderir a essa conduta. Sim. São muitas pessoas, seriam muitos agentes. Mas pela ideologia, né? Talvez, que eu quero... Isso. Mas eu creio que não, até porque a maioria dos policiais penais, eles são muito humanos nesse sentido. O que Bacana. A desumanidade é sistemática, não é das pessoas, né? Embora sempre tenha um ou outro que fala uma besteira ou ficava lá fazendo pressão psicológica e tal, mas não era a regra, né? Então, e outra coisa, também pelo fato de que a gente assistiu muito de perto essas pessoas, tem assistido elas muito de perto. Então, ficaria difícil que isso acontecesse e não viesse à tona. Então, nós temos ali... os parlamentares. Os parlamentares foram lá. Quem foram os parlamentares que foram? Vários. Mas quem sabe que são os mesmos que estão na frente. Senador Eduardo Girão, Marcel Van Hatten, deputado Van Hatten, deputado Ramagem, deputado Sanderson, senador Magno Malta, senadora Damari chegou aí também, Nicolas Ferreira, que são os de sempre, né? São as pessoas que estão mas precisam ser lembradas. Jorge Seife foi também. Meu querido amigo Seife. É isso. São essas pessoas que estavam ali na linha de frente, que compraram essa briga, que foram na CPMI, que têm nos dado voz lá dentro do parlamento para denunciar essas situações. Então, seria muito difícil, deliberadamente, até pelo contexto de estarem ali todos juntos, a imprensa, os advogados. Mas houve um papel, então, fundamental também dos parlamentares. Com certeza, sem isso não seria possível chegar até onde nós chegamos, de abrir uma CPMI, etc. Isso é bom que as pessoas... a presença dos advogados constantemente, todos os dias, os horários sempre cheios, né, os advogados em peso. Eu acho que não teve nesse sentido de delação. A principal, assim, o principal sofrimento com confissão deles também, que eu penso. Foi relacionado ali no início às questões de vacinação, né? As pessoas foram vacinadas, não sabiam nem que vacina Como é que é esse negócio da vacina? Eles chegaram lá e foram vacinados. Assim, uma de quê? De Covid? Tinha Covid, tinha outras vacinas. E era obrigatório? Não era obrigatório, mas aí eles estavam dentro do presídio. E algumas pessoas, o relato que a gente recebeu, é que diziam que era melhor a pessoa tomar a vacina. E aí melhor porque, né, eles já estavam ali com medo, acabavam tomando a vacina. Sobre essa questão da vacina, outro ponto importante também, porque os familiares, eles ficaram meses sem ver os seus familiares. Eu acredito que até hoje ainda tem gente que não conseguiu ver a pessoa que está presa, porque lá no Distrito Federal se exige o comprovante de vacinação da Covid para poder ver a pessoa que está presa, ainda que por visita virtual.
Agora. Porque senão você pode pegar um vírus do computador. Sem a vacina uma nova COVID, modalidade. Você pode pegar um vírus no Windows. É isso. E essa não é uma. Isso aí, agora na tua linha de nomear as pessoas, essa não é uma determinação da Secretaria de Administração Penitenciária. É da doutora Leila Cury, da Vara de Execuções Penais. E tem mais uma situação. Só pode visitar, os parlamentares só podem entrar no presídio com autorização do ministro Alexandre de Moraes, né? Os Tem parlamentares, sim. Teve. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.